Bom, graça e paz a todos, amém? Vamos ter o nosso segundo seminário da matéria de Introdução Bíblica 1. E continuando, então, o conteúdo de Bibliologia. Então, nós vamos hoje para essa segunda aula dessa matéria. E nós vamos entrar agora naquilo que é o entendimento propriamente dito, né? Da distribuição bíblica e da motivação do conteúdo que está aqui. Tá? Então, nós vamos usar a Bíblia para a gente poder fazer essa identificação. É uma identificação tranquila, mas existe uma certa diferença entre aquilo que era uma divisão original dos textos para aquilo que nós temos hoje na nossa Bíblia. Em primeiro lugar, né, nós na semana passada falamos um pouco a respeito de como foi a decisão, né, ou como foi a definição dos livros que estão na Bíblia. Por que são esses livros que estão aqui? Sendo que tem muitos outros livros, existem muitos outros materiais. Inclusive hoje, se você pega canais, por exemplo, como o History, como o Discovery, você vê ali estudos sobre novos materiais, né, encontrados. Materiais que seriam materiais que têm a ver com a Bíblia Sagrada, mas não tem a ver com aquilo que é a definição de cânon. E nós falamos a semana passada que cânon seria uma vara de medir, é só um nome, né? É uma cana, e ela é uma vara de medir. Então o nome cânon foi utilizado para definir uma série de regras que definiriam quais seriam os livros que estariam na nossa Bíblia. Tá? E nós vimos ali algumas coisas. Muito bem. Acontece que a igreja, ela sempre passou por vários sínodos ou concílios, que são reuniões quando os bispos se reúnem para se esmurrar, né? Não, para brigar, né? Mas para tentar definir coisas que estão meio complicadas, que estão meio ali fora, né, de uma normalidade, para que todo mundo consiga se organizar no mesmo pensamento. O famoso alinhamento. Sempre existiu alinhamento, né? Então nós fizemos nosso congresso, vamos nos alinhar, estamos nos alinhando desde o primeiro concílio, com Pedro e com Paulo ali brigando os dois, né, no primeiro concílio. E então são os alinhamentos. No caso, nós falamos que Esdras, ele tinha separado, e foi para isso que ele foi separado na corte da Babilônia. Ele separou todos os materiais antigos, os pergaminhos antigos, os papiros antigos, não eram nem pergaminhos ainda, dos sacerdotes que eles haviam escrito, dos profetas, tudo aquilo que a nação de Israel tinha como material, e ele guardou tudo isso. Ele foi responsável por organizar isso de uma forma sequencial, que atendesse ali, que mostrasse a presença de Deus desde o começo da criação e no meio do povo escolhido, e Esdras foi o responsável por fazer isso. Aliás, Esdras é a segunda pessoa mais importante dentro da tradição judaica. A primeira é Moisés, por ser o libertador, e a segunda é Esdras, por manter o material que trouxe para eles tanto a questão histórica quanto a questão da presença de Deus no meio do povo escolhido, e mostrando ali que era o povo escolhido por Deus. E nós às vezes nem damos atenção para Esdras, né? Esdras está lá, é um livro que está lá, né? Não é nem um profeta, né? É um livro que está lá. E ele não era profeta mesmo, ele era uma pessoa responsável por fazer esse tipo de trabalho. E às vezes a gente nem percebe, né? Nem pensa muito em Esdras. Mas ele foi fantástico em muitas coisas. E quando nós estudarmos livros históricos, nós vamos falar um pouco a respeito dele. Então ele já havia separado esse material, que era a lei, os escritos e os profetas, né? Vocês lembram que Jesus, chega em um determinado momento, ele fala, era necessário que se cumprisse tudo o que havia sido dito a meu respeito na lei, nos escritos e nos profetas. Quando ele fala isso, ele está falando exatamente nas porções de textos que haviam sido separados por Esdras e organizado dessa forma: a lei mosaica, os escritos e os profetas, e nesse material os livros todos que compõem e que estão ali. Bom, isso já estava definido, já estava perfeito, tá?
Esdras já tinha definido o que estava tranquilo, tá? E a respeito, então, daquilo que era o cristianismo, vamos falar a partir de Cristo, nós falamos que não se escreveu porque Cristo falou que não passaria uma geração até que tudo se cumprisse e ele voltasse, e na cabeça deles ainda uma geração duraria 40 anos. Então não precisaria escrever. Só que não é esse o tempo. Esse tempo de 40 anos não fazia parte mais daquilo que agora seria a dispensação da graça ou a era da igreja. Não é 40 anos, é uma outra conotação. E nós vamos falar a respeito disso também no momento oportuno. E o Senhor não voltou, né, depois da sua morte no ano 33, na sua morte e ressurreição, ele não voltava, e os apóstolos começaram a ficar de uma certa idade. A perseguição de Nero, a perseguição do império em relação à igreja começou a ser acirrada, e as pessoas começaram a ver, olha, daqui a pouco os apóstolos morrem e não tem quem fale a respeito de Cristo, porque os apóstolos são testemunhas oculares. Mas quem é que vai falar a respeito de Cristo daí? E com que autoridade falarão? Né? E eles começaram então a escrever, tanto os apóstolos escreveram, tem material que os apóstolos escreveram, quanto os discípulos dos apóstolos também começaram a escrever. Então o primeiro material do Novo Testamento que se tem é o Evangelho de João Marcos, porque Marcos ele era discípulo de Pedro e responsável por traduzir as pregações de Pedro, né, do hebraico para o latim, para a língua romana. Então ele traduzia. Chegou uma hora que ele falou: eu preciso começar a anotar isso, porque se Pedro morre, eu vou ter que falar. E como é que eu vou falar? Né? Eu até tenho uma certa memória, mas eu preciso colocar isso registrado. E aí começaram a se escrever, nesse caso, né, os evangelhos. E começou a se escrever também muitos outros materiais. Não escrever exaustivamente, que não era fácil escrever naquela época também. Não é como você pegar, abrir um notebook no Word e fazer um livro. Não. Você tinha ali um material limitado, mas muitas pessoas começaram a anotar. E quando nós falarmos sobre isso, a gente vai mostrar alguns materiais que foram usados para se trazer ali, por exemplo, Lucas, que não era um apóstolo, né, que não conheceu Jesus Cristo. O que é que Lucas usa para escrever, por exemplo, sendo que ele não foi testemunho ocular, e escreve o evangelho mais completo. A gente vai falar sobre isso depois. Então, mas muita coisa começou a ser anotada, e muitas coisas, a ponto que nós comentamos também, de na hora de separar os evangelhos, tinha 230 para escolher. E não é escolher, todos aqueles que fossem realmente válidos deveriam estar aqui, e foram 4 apenas, né, por causa do teste de canonicidade. Mas aí o que acontece então? No final do primeiro século, início do segundo, foi feito um concílio chamado Concílio de Jamnia. O nome do concílio é o nome da cidade onde foi feito, tá? Então, fariseus fizeram o concílio para definir ali os materiais que seriam aceitos do Antigo Testamento. E aí, nesse caso, eles acabaram acrescentando coisas naquilo que era o que Esdras já tinha separado. Então, Esdras tinha separado no século II antes de Cristo. Nós falamos que já tinha sido traduzida a Septuaginta, a versão para o grego, da lei, dos escritos e dos profetas, e o cânon que foi utilizado para essa tradução era o aceito, quer dizer, são esses livros que são aceitos como sendo do Antigo Testamento. Só que existiam outros materiais também do Antigo, para nós chamado Antigo Testamento, para eles, da lei, dos escritos e dos profetas, né? E aí acaba que os fariseus, eles inserem livros a mais, colocam ali alguns livros que até hoje são adotados, que são chamados de apócrifos ou deuterocanônicos, né? Também foram inseridos os livros que são que hoje nós usamos como sendo crônicas, né? E 1ª e 2ª Crônicas, que não havia sido aceito no começo, porque eles não entenderam crônicas. Eles achavam que crônicas era uma versão de Reis incompleta. Vamos comentar sobre isso também. Então, no Concílio de Jamnia, se faz essa alteração. Aí, no final do século IV, houve o concílio
de Hipona, mas as pessoas acham que é no concílio de Nicéia. São os concílios que tiveram, mas foi no concílio de Hipona. No concílio de Hipona, eles fazem uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é a seguinte: eles pegaram a coisa boa, né? Eles pegaram o Novo Testamento, e o Novo Testamento ele foi separado da forma como a gente tem hoje, com esses 27 livros. Então o cânon do Novo Testamento ficou definido lá, tá? Mas eles completaram o Antigo Testamento, aí aceitando aquilo que no concílio de Jamnia tinha sido feito e colocando ali os apócrifos. Então, nesse momento se define aquilo que é a Bíblia católica, no quarto século, todos os apócrifos do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Com a reforma de Lutero, no século XVI, aí existe a seguinte definição: aquilo que é o cânon da Septuaginta, que Esdras definiu como sendo o Antigo Testamento, e que eles revisaram, eles falaram, isso daqui é o conteúdo do Antigo Testamento. E aquilo que no concílio de Hipona foi definido como sendo do Novo Testamento, isso é o Novo Testamento. E na nossa Bíblia, a Bíblia protestante, nós temos os 66 livros. São 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Tá? 39, 27, 66 livros. Agora, a Igreja Anglicana, ela tem outros livros. E aí, esses livros, para eles foram aceitos, mas nós não aceitamos. Então, nós temos uma linha, né? Nós usamos a reforma luterana, me perdoe, eu falei calvinista, luterana. Então, nós usamos o material da reforma luterana, mas aí teve a reforma calvinista também, ou não é reforma, teve a continuação da reforma com Calvino, numa determinada visão eclesiástica, também com o rei Henrique IV em relação à Igreja Anglicana, numa visão eclesiástica. Na verdade, ele queria separar e casar de novo, e a igreja não deixava, né? E ele queria ficar com o dízimo ao invés de mandar para a igreja em Roma, né? E aí ele rompeu com a igreja, tá? E instituiu a Igreja Anglicana. Não é só isso não, tá? Existem muitos outros pensamentos em relação a isso, mas isso tudo que eu falei também pertence a essa divisão. Bom, então nós temos a nossa Bíblia definida ali no Concílio de Trento, Reforma Protestante, Martim Lutero, e são os 66 livros que nós utilizamos. Eventualmente, se você comprar uma Bíblia de estudo, e se essa Bíblia de estudo ela tiver, por exemplo, texto em relação à Igreja Anglicana, né, você vai encontrar esses livros a mais, tá? Nós não entendemos, né, que foram aceitos naquilo que foi a definição da Bíblia para o protestantismo. E como é que você sabe se isso está certo ou está errado? Primeiro que a gente falou um pouco a respeito do cânon, quais seriam as regras, tá? Segundo, que acréscimos de livros foram feitos por questões políticas, para poder fazer alianças e agradar outras pessoas ou organizações, né? Isso teria que se estudar, e é estudado numa matéria chamada História da Igreja, tá? E que não faz parte nem do nosso curso ministerial, seria algo à parte mesmo, só para quem for trabalhar com ensino teológico, daí, né? Você trabalha a história da igreja, e ali você vê as motivações todas, uma motivação pelo qual você, ao invés de adotar um pai, né, na igreja, você adota uma mãe, e aí você passa a adorar um ser que foi a mãe, sendo que desde o início é o pai que está presente no meio do povo. E no Brasil, nós caímos ainda na vergonha de chamar a mãe, ela seria a padroeira, só que padroeira é de padre, é de pai, né? Então ela seria a madroeira, se fosse, né? E aí a gente fala que é padroeira, ela transforma ainda numa figura de presença masculina, está tudo errado, né? E quais são as motivações para que isso aconteceu, por exemplo? Exatamente em aliança num determinado momento, a igreja se aliançando com uma nação que tinha rainhas, e é pela sucessão das rainhas que se mudava o trono, não dos reis, naquela cultura. E aí você tem que beneficiar a figura feminina, e entra em cena a mãe, né? Então quando se estuda isso, a gente vê todas as motivações políticas, e por isso que a gente fala com certeza, né, que a nossa Bíblia, por exemplo, nós temos certeza que aquilo que está aqui é inspirado pelo Espírito Santo, é aquilo que o Senhor deixou para nós, para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele, tá? Bom, se tiver um outro livro
que também seja um livro inspirado. Bom, o Senhor não permitiu que nós tivéssemos esse material aqui, porque não seria talvez necessário. Mas eu tenho certeza, eu tenho a convicção, plena convicção, de que aquilo que nós temos é suficiente. E quando você lê a palavra de Deus, você tem comunhão com ela, você não sente vazio, você não sente falta, não fica sem resposta em nada. Então isso nos dá cada vez mais a certeza disso, de que é completa. Para nós, eventualmente, talvez um livro possa ser importante até pela história da igreja naquele lugar, mas não é o caso daquilo que para a igreja ocidental protestante acontece, tá? Então, na igreja ocidental protestante, nós ficamos com aquilo que foi definido, e como nós vimos na semana passada, né? Tem livro apócrifo que tem ali a questão de uma certa feitiçaria, né? Como a gente viu semana passada. Então, não é assim, simplesmente porque eu quero que sejam esses livros. Muitos e muitos e muitos estudos, através de muitas pessoas, se chegou a isso, através dos concílios, e os concílios sendo concílios santos, para se chegar a esse ponto, tá? Eu acho muito legal querer se aprofundar nisso, né? E querer se aprofundar e querer ir atrás, e nós também temos no caso, teremos essa matéria num determinado ponto para aqueles que se interessarem, tá? Tenho por certo que a palavra de Deus é viva e eficaz, e tudo aquilo que está aqui representa Jesus Cristo, e é o suficiente, o necessário, para que nós tenhamos comunhão com Ele, tá? Como falei, dependendo daquilo que a gente lê, que não está aqui, a gente nem tem comunhão com o Senhor. E é necessário ter comunhão para que esteja aqui, tá? Muito bem. Então, temos a nossa Bíblia com os 66 livros que aqui estão. E abra sua Bíblia, então, no índice dela. Quando nós falamos na semana passada a questão da imprensa, né, da Bíblia de Gutenberg, quando ela foi feita e ela foi disponibilizada nesta ordem, esta não é uma ordem cronológica. A ordem normal que nós temos na nossa Bíblia, ela não é uma ordem plena cronológica, ou 100% cronológica, tá? Ela está numa ordem crescente de data, né? Os livros mais antigos vêm primeiro, mas de forma alguma ela está na ordem exata cronológica, tá? Mas ela está separada dessa forma, tendo em vista uma primeira divisão dos textos judaicos, a lei, os escritos e os profetas, né? Então também se obedeceu esse pensamento de divisão e se subdividiu até de uma forma um pouco mais detalhada. Então, quando você pega a sua Bíblia, a primeira coisa que nós temos é a divisão em duas grandes partes. E nós sabemos que é o Novo Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O melhor é nós chamarmos de Antigo Pacto e Novo Pacto, ou Antiga Aliança e Nova Aliança. Por quê? Quando nós chamamos existe Bíblia que traz Velho Testamento. Quando a gente fala Velho Testamento, parece que aquilo deixou de ter valor. E isso, de forma alguma, é real. Então, Velho Testamento é um termo que não é muito legal. Antigo Testamento diz respeito ao seguinte: existiu um testamento anterior e existe outro testamento agora. Simplesmente dando ali a definição de que existem dois testamentos, ou dois pactos, ou duas alianças que foram feitas do Senhor conosco. De forma alguma, o novo pacto anula o antigo pacto. Não existe isso. O Novo Testamento não anula o Antigo Testamento. O Novo Testamento testifica do Antigo Testamento. E tudo aquilo que está no Novo Testamento não pode ser diferente tudo aquilo que está no Novo Testamento não pode ser diferente daquilo que está no Antigo Testamento.
Não pode acontecer dessa forma. Não existe como você separar o Antigo e o Novo Testamento. O detalhe é que, como o Antigo Testamento fala do desenvolvimento até como nação, de conquistas, traz para a gente aquele teor histórico. E tem pessoas que não gostam da história ou acham que precisam decorar a história. Não. A história, ela só está aqui para mostrar que tudo isso está inserido na história da humanidade. Porque a nação de Israel, ela está inserida na história da humanidade. E isso daqui não foi escrito e nós não encontramos essa civilização, é uma civilização perdida. É alguma coisa que veio e é só do céu. Não. As pessoas estavam aqui, a terra estava aqui, os limites estavam aqui, os inimigos estavam aqui. Quem dominava era o Egito, aqui na Bíblia. Não, quem dominava era o Egito no mundo todo conhecido naquela época. Então está plenamente inserido na história. Não existe uma história secular e uma história bíblica. Ela tem que ser a mesma. Os fatos que acontecem, que estão detalhados aqui, em relação ao povo escolhido, esses fatos são importantes para que a gente possa entender aquilo que Deus fez em relação a esse povo, para nos trazer a presença dele. Então, essa historicidade é importante, mas a espiritualidade desses livros antigos é extremamente mais importante para nós. E existem, infelizmente, pessoas e até denominações que ou lançam mão do Antigo Testamento e fixam no Novo, para falar de Cristo, falar de Jesus Cristo. Nós precisamos falar de Jesus Cristo. O detalhe é o seguinte: você precisa falar muito de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Você fala de Jesus Cristo nos Salmos. Você fala de Jesus Cristo em Gênesis, em Êxodo, Levítico, Números. Você fala de Jesus Cristo em Hebreus, que é uma epístola do Novo Testamento, mas a epístola aos Hebreus não existe sem a epístola de Levítico, no Antigo Testamento. E as duas estão testificando a mesma coisa a respeito de Cristo. Uma é a sombra do que viria, a outra é o cumprimento, aquilo que se manifestou, que tinha sido profetizado, que tinha sido elucidado, que aconteceria. Então, não se separa Antigo Pacto e Novo Pacto, Antiga Aliança e Nova Aliança. Não pode ser feito isso. Agora, se não pode ser feito, é claro que eu posso ter um pouco mais de liberdade, um pouco mais de tranquilidade, quando eu for ensinar, quando eu for pregar, porque eu domino talvez um pouco mais aqui essa questão, essa porção bíblica, aquela, ok, não tem problema nenhum. Agora, eu não posso abrir mão do Antigo Testamento, então eu preciso sim me aprofundar e buscar mais, porque se eu tenho chamado, e se eu quero exercer esse chamado com excelência, eu preciso conhecer aquilo que é a base desse chamado, a regra de fé pelo qual eu estou aqui diante do Senhor e tudo aquilo que eu preciso para que eu desenvolva o meu ministério. Então, não se separa, ok? Antigo Pacto e Novo Pacto, ok. Antiga Aliança, Nova Aliança. No Antigo Testamento, nós temos aqui então aquilo que é a subdivisão que nós já falamos. Se você quiser marcar na sua Bíblia, a minha não é marcada essa aqui ainda, por isso que eu trouxe ela. A primeira parte nós dividimos naquilo que é a lei mosaica. E a lei mosaica, ou a lei dada a Moisés, ela pega os 5 primeiros livros, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 livros, 5 volumes. A palavra que define isso é a palavra Pentateuco. Pentateuco, 5 livros. Ok? Então esses 5 primeiros livros são o Pentateuco, que formam a lei mosaica, que formam a maior parte de uma Torá. Uma Torá também traz alguns outros livros aqui, para serem utilizados nas festividades, como nós falamos para vocês, mas esses 5 primeiros livros, eles encerram aqui tudo aquilo que seria o que Deus falou que Ele quer de relacionamento com a humanidade. Tá? Muito bem. O Pentateuco. Aí nós temos de Josué até Esther, nós temos aqui 12 livros.
Esses 12 livros, vocês vão ver que o Antigo Testamento é separado em 5 ou 12, tá? Esses 12 livros são chamados, para nós, livros históricos, tá? É aquilo que faz parte da história da nação de Israel, tá? Eles também usam como um livro histórico, eles também têm mais materiais sobre história, tá? Mas estes livros históricos, na porção judaica, fazia parte dos escritos, tá? Não somente isso, mas ele fazia parte dos escritos. Tudo bem até aqui? Daí nós temos 5 livros, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses 5 livros são chamados de livros poéticos. Eles trazem uma linguagem mais poética, mas a poesia judaica, ela é diferente da nossa poesia. A nossa poesia, normalmente, ela é feita com rimas, em estrofes, em linhas, e a poesia judaica, ela é feita com rima no seu sentido, no seu significado. Então, o significado é espiritual, é profundo e é poético, mas você não vai ver rimando uma linha com a outra. Isso não existe na poesia judaica. A poesia está no sentido mesmo, do conteúdo, tá? Nós já vamos passar por cada um dos livros detalhando eles. Só estamos dividindo aqui. Livros poéticos. Aí nós temos mais 5 livros. Nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Na verdade, de Isaías até Malaquias, todos esses 17 livros agora são os livros dos profetas, tá? São livros proféticos. Mas nós subdividimos em 2 partes. Então nós temos nesses 5 primeiros livros muito mais texto escrito. Eles são maiores. E por ser maiores, eles são chamados de profetas maiores, tá? Então esses 5 primeiros livros chamam-se profetas maiores. E os últimos 12, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, são os 12 profetas chamados de profetas menores. Os 17 profetas, mais Elias, Eliseu, né, mais os profetas que não têm livros escritos, mas estão na Bíblia, foram profetas fantásticos. Não existiu um profeta maior do que outro. Existiu um profeta que escreveu mais ou teve mais coisa escrita a seu respeito do que outro. Então, o único motivo pelo qual você fala profetas maiores é porque tem mais texto. O único motivo pelo qual você fala profetas menores é porque tem menos texto, mas não menos intensidade espiritual. Ok? Tudo bem? Então aqui nós temos a divisão daquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. O Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. Aí nós vamos para o Novo Pacto, a Nova Aliança, o Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos os 4 primeiros livros, que são os Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelhos, ou livros das boas notícias, né? Das boas novas. Os Evangelhos tratam especificamente de Jesus Cristo, da presença dele entre nós, do ministério de Cristo. Tá? É aquilo que Jesus Cristo veio fazer. Ele veio trazer o reino de Deus a nós. Veio trazer a notícia que é chegada a salvação em Cristo, né? A salvação nele. Ele veio trazer a boa notícia da salvação. Então são os 4 evangelhos, os 4 livros das boas notícias. Vamos entender o porquê de 4 já já. Aí nós temos um livro apenas, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento. Ele começa com a ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo, inaugurando a igreja que já havia sido organizada por Cristo. A igreja, então, ela é inaugurada, e a igreja, até hoje, está de portas abertas. E o livro de Atos dos Apóstolos está sendo escrito até hoje.
Quando você sai para a rua fazer um evangelismo, você está escrevendo Atos dos Apóstolos. Quando você recebe as pessoas para você dar aula, as crianças, quando você abre a igreja para receber as pessoas para o culto, quando você prepara o material, quando você intercede por alguém, quando você participa do louvor, quando você faz aquilo que é o teu chamado, você está escrevendo Atos dos Apóstolos. Você está fazendo com que esse livro ele continue, e é o único livro inacabado da Bíblia. Atos dos Apóstolos não acabou, porque nós estamos escrevendo. Porque, na verdade, o livro de Atos dos Apóstolos, ele deveria chamar, e a gente vai ler, são as atitudes ou os atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Os atos do Espírito Santo através da liderança da igreja. Os atos do Espírito Santo através de nós. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo que nos trouxe hoje aqui, nós poderíamos estar organizando outra coisa, tendo outra atividade na nossa casa, mas o Espírito Santo nos fez parar na frente do computador, do celular, nos fez vir até aqui, porque nós queremos nos alimentar e nós queremos fazer com que essa paixão ela continue aflorando, e nós queremos ter zelo por ouvir a voz e a direção do Senhor para fazer o quê? Atos dos Apóstolos. Nós estamos aqui exatamente participando desse livro histórico. E tudo aquilo que fica como história do que aconteceu naquele lugar, naquele dia, naquele evento que aconteceu, quando eu fui para um acampamento e ali eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador, e eu lembro disso e eu conto, todas essas histórias são Atos dos Apóstolos, tudo isso, né? Então esse é o livro histórico, mas é inacabado até agora, tá bom? Depois nós temos de Romanos até Filemon, nós temos aqui 13 agora cartas. Então nós temos Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. 13 cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo no meio das suas viagens missionárias e nas suas prisões, e onde ele estava, para ele poder mandar informações, ou ajudar as igrejas, ou ajudar o que quer que seja, ele mandando ali as informações para que chegassem, sendo que ele não podia estar. Não tinha e-mail na época, né? Não tinha live, não tinha WhatsApp, tinha carta, e isso que foi usado. E glória a Deus por isso, porque ficou registrado. Mas jamais Paulo registrou para que isso, ele nem imaginou que isso ficaria e faria parte daquilo que é a porção santa, né, do texto escrito, que é o que eles tinham para poder usar e para poder também ali estar levando as pessoas, a lei, os escritos e os profetas. Jamais ele imaginou que estaria junto aqui. Então Paulo escreve 13, na verdade Paulo escreveu mais do que 13, teve carta que não chegou ao seu destino, porque não interessava para os fariseus do lugar que aquilo chegasse ao destino, e eles simplesmente pegaram aquilo e rasgaram. Teve carta que chegou ao destino, mandando fazer coisa que Paulo tinha falado que estava errado, que não era para fazer, mas assinado como se fosse Paulo. Paulo fala, essa carta não é minha. Teve tudo isso também. A gente não imagina, porque a gente pega pronto o negócio, mas conforme a gente vai estudando, a gente vai ver que muita coisa aconteceu, e o Senhor preservou ali aquilo que Ele queria para que nós pudéssemos estar tendo relacionamento com Ele. Então, 13 cartas que são chamadas de epístolas ou cartas, né, paulinas. Epístolas paulinas ou cartas paulinas, tá? Depois nós temos 8 cartas. Nós temos Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. São cartas que levam os nomes dos seus autores, ou levam o nome do seu discipulador, ou não levam o nome de ninguém. Então, por exemplo, Hebreus, ninguém sabe quem escreveu. Ninguém sabe quem foi o Paulo que escreveu. A gente acha que foi Paulo, porque parece que foi Paulo que escreveu. Mas aí tem gente que fala, não, foi Apolo que escreveu. Não, foi Priscila que escreveu, foi Lucas que escreveu. Se fosse Priscila, jamais seria aceito, porque eles não aceitavam uma mulher escrevendo naquela época, né? Então seria complicadíssimo. Então não tem um autor, tá? Vocês vão ver que muitos desses livros que nós vamos falar, quando a gente vai falar sobre o autor, a gente vai falar assim, provavelmente foi.
né? Alguns a gente dá certeza porque eles escrevem, mas alguns a gente acredita que foi, né? Pelas circunstâncias, pelas análises todas, e outros a gente não sabe quem foi. Então, por exemplo, Hebreus nós não sabemos quem escreveu. Tiago, embora se acredite que foi Tiago que escreveu, existe uma forte tendência de que foi escrito após a sua morte, e foram seus discípulos que escreveram. A gente vai comentar sobre isso, tá? E aí tem Pedro escrevendo, João escrevendo, Judas, o irmão de Jesus, Tiago e Judas são os irmãos de Jesus aqui escrevendo, tá? E por último, o livro profético ou o livro da revelação. Então, essa porção de 8 livros aqui que nós vimos agora são chamados de epístolas gerais, tá? De Hebreus, Tiago, 1º e 2 Pedro, 1º, 2º, 3º João e Judas, são epístolas gerais ou cartas gerais, que tem vários autores. E agora Apocalipse, que também chama Revelação, tá? Esse é o livro profético do Novo Testamento. Claro que existe profecia nos evangelhos, é claro que existe profecia, inclusive de Paulo, né? A gente vê menos isso, mas Paulo também tem, ele traz ali profecia, mas Apocalipse é o livro profético. Muito bem, então estas são as divisões. E por que a gente fala dessas divisões? A gente fala dessas divisões porque fica mais fácil de nós situarmos, né, onde os livros estão, porque nós estudamos agora, nós vamos estudar daqui para frente estas porções bíblicas, tirando cristologia, que nós vamos estudar, que é uma matéria que fala a respeito da pessoa do Messias, né? Cristo é Messias, então a gente fala daquilo que deveria ser o Messias e mostramos o Messias em Jesus, tá? Todas as outras matérias são estas porções aqui, e então nós vamos estudar porção por porção. Se nós fôssemos fazer a Bíblia em ordem cronológica, ela já estaria diferente. Primeiro, se fosse qual foi o livro escrito primeiro, então o primeiro livro que estaria aqui seria Jó, porque o primeiro material que se tem ideia de que foi escrito seria o livro de Jó, seria um material mais antigo, que se tem ali a comprovação de data dele. Nós pegaríamos o Pentateuco na sua sequência, mas no meio do Pentateuco teria pelo menos o Salmo 90, que é o Salmo de Moisés, que é contemporâneo dos textos do Pentateuco ali. Aí você começaria a pegar os textos e misturar de um lugar no outro. Aí você pega os livros históricos, por exemplo, pega ali Josué, Juízes, Ruth, legal, perfeito. Quando você chega depois de Salomão, você vai ter os livros dos reis, e começa a ver os reis de Israel, você começa a ver profeta aparecendo, começa Elias, Eliseu, mas os profetas dos 17 livros finais da Bíblia, eles estão todos inseridos nos livros históricos, entre Josué e Esther. E os livros poéticos fazem parte de toda a história do desenvolvimento da nação. Então, se fosse colocar em ordem cronológica, e existe Bíblia em ordem cronológica, tá? Para você que se interessa por isso, você teria isso tudo misturado, mas cronologicamente aceito daí, ok? O Novo Testamento, você pegaria Atos dos Apóstolos e pegaria as epístolas de Paulo e começaria a inserir no meio daquilo que você vai lendo em Atos dos Apóstolos, e as epístolas gerais também. E o último livro seria mesmo o Apocalipse, que foi o último que foi escrito, tá? Então, em ordem cronológica, isso mudaria tudo, mas também ficaria talvez mais difícil de a gente encontrar. Então, essa foi uma forma que foi mais tranquila de nós separarmos as porções para nós podermos entender o conteúdo. Mas os conteúdos nós entendemos e aplicamos de forma cruzada. Não é individual, não é separado, não é isolado. Ok? Muito bem. Falando então a respeito do Antigo Testamento agora. Vamos passar os livros. Até aqui tudo bem? Tranquilos? Alguma pergunta? Alguém quer? Não? Então tá bom, tá? Fiquem à vontade para perguntar. Oi, diga. Desculpa, não entendi. Então, o livro de Esther é interessante porque você não vê, não está escrito ali, não faz menção a Deus. Escrito, a palavra, né? Deus.
Então teve ali uma certa relutância em você aceitar ou não. Mas a tradição judaica, ela jamais poderia deixar Esther fora, porque Esther foi responsável pelo povo de Israel não ser exterminado. Ela foi a pessoa usada para que a nação não fosse exterminada. E aí você tem inclusive a festa do Purim, e você tem a comemoração anual daquilo. Não tem como você deixar fora. E quando você traz isso para o cristianismo respeita o judaísmo. Não tem como você separar o judaísmo do cristianismo. O que acontece é que o judaísmo tradicional separa o cristianismo do judaísmo porque não aceita o Cristo. Né? Nós aceitamos o Cristo, eles não aceitam. Mas nisso de você ter cristãos agora tomando a frente para organizar e para saber se pode ou não, se questiona Esther. Mas aí você não pode deixar, você tem que ir na fonte, você tem que perguntar o porquê que está ali. E não existe como isso estar fora, né? E não é só Esther, são vários livros. Você tem, como eu comentei com vocês, a questão de crônicas, né? Crônicas não fazia parte do conteúdo original, isso foi colocado depois, né? E ali a gente vai entender por que isso foi colocado, foi aceito. Não era aceito, está incompleto, é um negócio aqui que está falando só isso. Mas Esdras separou isso e as pessoas não entenderam. Depois eles viram, não, isso aqui é perfeito. Na verdade, Israel está aqui. Israel não está no livro de Reis. Israel está em Crônicas. Porque Crônicas, na verdade, são os paralipômenos, são chamados... toda obra literária que você faz e depois que você termina, você acrescenta alguma coisa relevante, esse material relevante chama paralipômeno. É um material complementar, tá? E Crônicas é o livro de Atos do Antigo Testamento. O nome, na verdade, Crônicas veio quando você trouxe para a Vulgata Latina. Ele chamava alguma coisa tipo Divrei Hayamim, que significa os atos dos dias, né? Isso aqui é só é como se fosse uma agenda não, um diário, né? Isso aqui é só como se fosse um diário, tal, então deixei de lado. Não, a gente vai entender o porquê que eles estão ali. E aí, só que daí também se insere Macabeus, e Macabeus, 1 Macabeus, 2 Macabeus, perfeito, historicamente, mas nada de espiritual neles, e nada de revelar Cristo nele. Então não se aceita na Bíblia, na nossa Bíblia, né? Mas faz parte tanto hoje da Bíblia católica, quanto faz parte até de um material anglicano, por exemplo, porque você tem ali a historicidade e eles aceitaram isso, mas é falho para nós, é incompleto para nós. Pode se levar em consideração e se pesquisar se você for fazer trabalho histórico, mas o espiritual não. E é muita coisa, é muito material, não são só esses, né? São muitos materiais, né? Bom, o Antigo Testamento, nós dizemos que ele se passa em torno do Sinai. A ideia é essa, tá? O Antigo Testamento ele tem o seu apogeu no Monte Sinai, onde o Senhor fala com o povo e entrega ali o Decálogo. É claro que nós temos um momento antes desse acampamento em frente ao Monte Sinai, e nós temos um momento em que o povo vai para a Terra Prometida. Mas o Sinai foi o ponto-chave. E o Novo Testamento, nós também temos vários locais, mas o local central é o Calvário. É o local da crucificação de Cristo, tá? Então o Antigo Testamento se passa em torno do Sinai, nós falamos isso, e o Novo Testamento em torno do Gólgota, do Calvário, tá? O Antigo Testamento ele foi escrito na sua grande maioria em hebraico e tem porções em aramaico. Acontece que o aramaico, ele com o passar dos anos, ele foi sendo mais usado, por ser de mais fácil entendimento e de relacionamento com as outras nações. Então, o aramaico, no tempo de Cristo, ele falava aramaico. Mateus provavelmente também foi escrito em aramaico. Então, o aramaico era a língua mais falada pelo povo de Israel. Mas, na antiguidade, era o hebraico
né, com porções de aramaico. O Novo Testamento já foi escrito em grego, com um livro, como nós falamos, em aramaico, né, mas ele todo falado em grego. Por quê? Porque a cultura na época de Cristo era uma cultura de uma herança da cultura grega, embora o império fosse romano. Vamos detalhar isso também, tá? Bom, falando especificamente a respeito dos livros agora do Antigo Testamento. Tudo bem? Vamos pegar a primeira porção chamada Pentateuco, tá? O Pentateuco, ele tem ali os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis, ele é o livro de todos os começos que você imaginar. Então, tudo aquilo que é começo, você encontra em Gênesis, tá? Você encontra o começo da existência física, humana, e a existência espiritual, mas não a existência de Deus, tá? Você vê o começo da existência do homem, da existência da família, da existência do pecado, da existência do perdão, da existência da sociedade. Enfim, você vê os inícios de tudo aquilo que existe. Eu gosto muito de usar o princípio, porque quando você fala princípio, você tem a ideia de início, de começo, mas você também tem a ideia de uma regra básica, um princípio, né, que o Senhor estabelece, e esse princípio precisa ser obedecido. Então, Gênesis, ele traz para a gente essa questão de princípios. Então, Gênesis, quando Moisés ele escreve os papiros daquilo que o Senhor tinha mandado ele escrever. Provavelmente essa história, porque ele não é contemporâneo do que vai acontecer em Gênesis, né? Os primeiros contemporâneos do que vai acontecer em Gênesis foram Adão e Eva, e antes de Adão e Eva ninguém foi contemporâneo. Como é que se sabe isso, não é? Como é que se sabe o que aconteceu ali? Então, provavelmente quando Moisés estava em peregrinação no deserto, e num determinado momento, quando ele pede para o Senhor, que ele gostaria de ver o Senhor, alguns historiadores falam, né, que Moisés ele se coloca ali entre a rocha e o Senhor passa de costa para ele, por isso Moisés ele teria uma revelação de passado. Pode ser isso? Pode ser isso, mas eu não acredito que seja somente nesse momento que o Senhor vem e revela para ele. Ele também fica 40 dias no Sinai com o Senhor, né? O povo todo aqui embaixo vendo trovejar, relampejar, todos aqueles negócios lá, e com medo do que está acontecendo, e Moisés está lá com o Senhor. E ele está lá com o Senhor, e o Senhor o chamou para lá. Então, pode ser que ali também haja uma interação, e Deus mostrando para ele todas essas coisas, né? Pode ter feito isso de várias formas. Nós vamos ver. E a gente fala de Moisés por quê? Porque foi Moisés que escreveu todo o Pentateuco, exceto o último capítulo de Deuteronômio, que narra exatamente a sua morte e funeral, né? Mas todo o conteúdo do Pentateuco é Moisés que escreve. E por que ele escreve? A gente vê em Êxodo o nascimento de Moisés, a matança dos primogênitos hebreus, ou das crianças hebreias, e Moisés sendo levado para ser o filho da princesa, né? E como ele foi levado para ser o filho da princesa, nesse momento existe algo extremamente importante. Moisés entra na linha sucessória do trono da nação que mandava no mundo, do Egito. Então você tem lá o faraó, você tem os descendentes do faraó, né? Você tem o primogênito, que é o descendente. O faraó morre, é o primogênito que assume, mas se o primogênito morrer, assume o próximo. E se não tiver mais descendente, então você tem ali a questão de um sobrinho ou de um irmão. Então você tem essas pessoas que poderiam estar assumindo o trono. E Moisés estava ali como filho da princesa, né? Como neto do faraó,
se morressem, ele assumiria o trono do Egito. Mas não era isso que Deus tinha para ele, né? Moisés, ele não deveria assumir o trono do mundo, mas sim o trono do povo escolhido, né? Assim como Cristo também não veio libertar Israel e fazer com que Israel fosse a senhora do mundo, como eles esperavam, né? Israel dominasse o mundo e fosse a nação mais importante, e o Messias viesse, e ainda se espera hoje, como um grande general de guerra para dominar sobre todas as nações, e Israel ser a maior potência mundial, dominando sobre todo o mundo. Porque é assim que eles liam as profecias. Aí o Senhor veio e fez tudo isso espiritualmente, num reino eterno, não num reino humano. E até hoje a nação de Israel espera o Cristo, espera o Messias. E nós já sabemos que ele veio, né? E como nós falamos aqui, quando ele voltar, quando ele vier nas alturas, eles irão falar, o nosso Messias veio. E nós iremos falar, o nosso Messias voltou, né? Olha quanto eles perderam de não acreditarem no Messias. Mas voltando na questão de Moisés, então Moisés foi preparado para ser o sucessor do trono, e ali ele foi preparado em tudo aquilo que era conhecimento da época. Ele foi preparado nas matemáticas da época, na astrologia e a astronomia, tudo era uma coisa só na época, as ciências da época, os estudos dos idiomas e até de uma certa historicidade da época. Então, em tudo isso, Moisés foi preparado. Ele foi preparado na arte da guerra, tanto de estratégia quanto de guerrear. Moisés foi preparado para isso, para fazer todas essas coisas. Porque o Senhor o coloca ali, para que depois ele possa sair dali e ele possa ter dentro dele tudo aquilo que seria necessário como uma experiência humana e uma competência humana, para que o Senhor pudesse usá-lo para dirigir o povo escolhido e passando por todas as necessidades, e ele tendo ali direção de Deus dentro daquilo que ele tinha aprendido como um homem, um grande líder na face da terra. Então Moisés foi capacitado humanamente e o Senhor potencializou isso de uma forma tremenda quando ele foi tirado dali para ser o líder do povo escolhido. Então Moisés não caiu por acaso. Eu estava lá, eu fui pegar a minha cabra e tinha um negócio pegando fogo lá que não apagava. Não foi um acaso. Foi um homem preparado, separado por Deus, com um potencial fantástico que o Senhor usou para fazer uma grande obra. E às vezes a gente fala, né? E eu vou falar uma coisa para vocês. Não é mentira. O pastor pregando, nós ali falando, nós falamos assim: Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Por que se fala isso? Porque nós precisamos encorajar as pessoas ao trabalho. E nós sabemos que não existe nenhuma forma de você exercer o ministério sem o Senhor capacitar. Mas o Senhor não capacita só aquele que não tenha uma certa capacitação prévia de alguma coisa. Ele faz isso também. Mas o Senhor também prepara pessoas desde o nascimento, coloca num processo de desenvolvimento para que ele possa usar. Você vai falar que Moisés não era preparado? Vai falar que Paulo não era preparado? Claro que eram preparados, né? Então o Senhor, Davi foi preparado. Davi não foi ungido rei com 17 anos e assumiu o trono. Foi preparado durante 20 anos daí para assumir o trono. Então o Senhor, ele capacita sim, mas não é que ele escolhe só pessoas que não são capacitadas. Ele não escolhe capacitados, escolhe sim. O Senhor escolhe os capacitados e escolhe aqueles que não foram capacitados, e cada um dentro do seu local. Porém, todos vão ter a capacitação do Senhor e precisam fazer aquilo que compete a cada um de nós. Fazer com excelência, nós nos desenvolvemos, nos apegarmos à palavra, à comunhão da oração, ao relacionamento com a igreja, para que nós possamos exercer o ministério com excelência. Tá? Então o Senhor, Ele escolhe pessoas capacitadas e não capacitadas, mas capacita a todos para a sua obra. Ok? Muito bem, e Moisés foi uma pessoa extremamente capacitada que ele chamou. Tá? Então, quando Moisés passa a escrever, que o Senhor manda ele escrever, ele tem o seu relacionamento com
uma certa história dos hebreus que ele começou a perguntar daí para sua família, para aqueles que, quando ele conheceu a sua família, e depois quando o povo é retirado, ele tem conversa ali com Arão, conversa com as pessoas falam das histórias que estavam guardadas. O seu sogro Jeto, o sacerdote de Midian, conta muitas coisas para Moisés, e todas essas coisas Moisés usa para poder escrever isso aqui. Tudo com a revelação do Espírito Santo, como nós vimos, né? A questão de você ter a revelação, a inspiração e a iluminação. Nós vimos na semana passada. E está no material para vocês estudarem. Então, tudo isso, né, do Espírito Santo, revelação e inspiração, em cima daquilo que Moisés tinha como potencial e que ele entendia. Então, Moisés, ele escreve, e ele escreve de uma forma fantástica. Então, quando começa o Gênesis, né, nós lemos ali na nossa Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Quando você encontra um ponto final, você acabou a informação dessa frase, dessa oração. Significa que no início, que no princípio de todas as coisas, o Senhor criou o céu e o Senhor criou a terra. Agora, eu e vocês, nós temos uma ideia de que o Senhor, ele é perfeito. E ele é perfeito. Se ele é perfeito e você fala assim, ele criou o céu, então ele criou o céu perfeito. Se ele é perfeito e ele é perfeito, e está escrito ele criou a terra é perfeita. Então, quando se tem um ponto final ali, acabou. Céus e terra perfeito, porque foi criado por Deus. Não existe nada de errado nisso. Mas no versículo seguinte a gente encontra ali: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Na tradição judaica, e a terra estava vã, e o Espírito de Elohim pairava sobre o caos, tal qual a galinha a procurar os seus pintainhos. Isso vai, que coisa louca! O Senhor não criou tudo perfeito? Por que está esse caos? E aí a gente começa a ver: e disse Deus, haja luz. Mas o que? Já tinha criado. Então a gente tem aquela ideia: não, isso é uma introdução, é um prefácio. No princípio criou Deus os céus e a terra, e agora eu vou começar a narrar então o que Deus está criando. Impossível que seja isso. Por quê? Se no princípio criou Deus os céus e a terra, no versículo 2, e se no versículo 2 começar a descrever essa criação, tudo que Deus criou, ele criou do nada. Não existe nada que Deus não tenha criado. Se você pega a teoria da evolução fala que os gases se formaram, e esses gases criaram uma grande explosão e começou lá o Big Bang. Ok, mas eles não explicam de onde vieram esses gases. Onde estavam as moléculas, quais foram os átomos que formaram essas moléculas. Eles não conseguem explicar. Do nada surgiu o átomo. Quando você tem uma definição de física, na física existe uma premissa: nada se cria, tudo se transforma. Se tudo se transforma de alguma coisa anterior. Se você conseguir retroagir até a primeira coisa que seja anterior, você não consegue retroagir mais. Mas precisa, porque essa primeira coisa anterior, ela se transformou, não foi criada. Nada se cria, se transformou do quê? Do nada. E aí essa premissa, ela entra em conflito, porque ela não sustenta a base da física, das leis da física. E aí existem muitas teorias daí, né? Quando no curso ministerial nós estudamos, por exemplo, essa questão, né, quando nós falamos sobre a criação e em confirmar a criação, nós dividimos a classe em dois grupos. Um grupo vai defender a criação de Deus, o outro vai defender a evolução. E tem que tentar nos convencer de que houve a evolução, de que a criação é balela. E por que a gente faz isso? Porque você só vai conseguir conversar com alguém que acredite na evolução, que seja cético, que seja um ateu, você só vai conseguir convencer aquela pessoa que a evolução não existe, se você entender o que é a evolução. Se você não entender, você não consegue argumentar. Então nós precisamos estudar a evolução para conseguir combatê-la e conversar com as pessoas que vão chegar para a gente e falar: olha, o homem veio do macaco. Você pode falar: sei lá, você pode ter vindo, eu não vim, né?
Aí é aquele negócio, o homem veio do peixe, da ameba. Tá, você pode ter sido uma ameba, eu não sou ameba nenhuma, né? Então, assim, e eles sustentam aquilo, né? E nós rebatemos aquilo, só que nós precisamos estudar para rebater, né? Então, por isso que eu falo, no curso ministerial, por exemplo, a gente tem esses embates, né? De ter que provar alguma coisa que nós não acreditamos, para que nós consigamos saber de verdade, tá? Então, se você está falando que o versículo 1 é um prefácio, é um início, e aí no versículo 2 começa a criação, Deus vai começar a criar, está errado, porque lá diz que a terra já existia. A terra já existia porque ela estava sem forma e vazia, e existia água. Em lugar nenhum na Bíblia você vê assim, haja água. A água estava lá já. Não foi Deus que criou a água. Mas a narrativa que traz ali, em toda a narrativa, fala tudo aquilo que Deus mandou existir. Deus nunca falou haja água, Ele falou junte-se as águas, acima dos céus e embaixo dos céus, acima do firmamento e embaixo do firmamento. Mas Ele nunca falou haja água. A água já existia. Bom, se ela já existia, duas coisas são possíveis. Ou um outro Criador havia criado, e nós não acreditamos nisso, ou o versículo 1, ele se encerra e passam milhões de anos. Acabou. E acontece alguma coisa que pega essa criação perfeita neste mundo físico e quebra isso. E ali nós entendemos que esse momento coincide com a queda de um anjo de luz com seus seguidores, que seria 1/3 do céu, quando ele sai das regiões espirituais e entra nessa região física. Esse poder deles causa um cataclisma no cosmo, tudo entra em desordem no cosmo, e aqui na Terra, onde ele é lançado, tudo estraga, tudo se destrói. E se você pegar, e nós vamos estudar isso no Pentateuco, eu só estou adiantando para que vocês tenham um gostinho de querer aprender. Aí você pega a Torá, quando termina os 7 dias da criação, na Torá fala assim, no 7º dia, né, que o Senhor, a gente fala que o Senhor descansou. Eu vou falar o seguinte, se o Senhor se cansa, eu estou na roça. Imagina o Senhor falando assim, ai que dor nas costas. Se Deus se cansa, eu vou falar para você, eu que já passei dos meus 18, né, então nem consigo andar mais. O Senhor não descansou, Ele contemplou. Começa aí, né? Começa nesse ponto. Segundo, o texto daí fala assim, cessou o Senhor de refazer a sua obra no Shabat. E aí a gente entende que o Senhor terminou de reorganizar. Então existiu a criação, a destruição dela, ou a bagunça nela, e o Senhor reorganizando isso. Mas a gente explica lá a ordem que isso acontece. Está lá no Pentateuco, é uma matéria que eu sou apaixonado por ela, Pentateuco. Fantástico as coisas que a gente encontra ali. Tá? Oi. Então, aí que foi a queda de Lúcifer, o anjo de luz, caindo em terra, e na história da humanidade, isso poderia também coincidir com aquilo que é o seguinte, se nós olharmos para o estudo da Terra, a historicidade do planeta Terra, né? Se estuda ali a Era do Gelo, toda aquela história lá, nós vemos que num determinado momento, o planeta Terra estava aqui, e cai um meteoro na península de Yucatán, no Golfo do México. Então, se você pega ali aquilo que é o Caribe, né? Você vê que o Caribe, no mapa, ele é um negócio que foi empurrado, a Terra foi empurrada assim. Ali, eles dizem que um meteoro ele cai ali. Mas esse meteoro, ele vem na superfície da Terra, varrendo mares e levantando pó e uma nuvem de um monte de coisa. E quando ele cai ali, é o poder de milhares de bombas atômicas naquele momento, esse impacto. Isso acontece um levantamento de poeira e de vapor, e isso encobre toda a atmosfera terrestre. Toda a Terra fica com isso na sua atmosfera, e os raios solares não podem entrar mais. O que acontece, né, nesse momento? Nesse momento, você tem um cataclisma, né? Você tem algo totalmente desorganizado,
né? Se é ali, por exemplo, a extinção dos dinossauros, que eles falam, né? Quer dizer, não entra raio solar, planta não cresce. Se planta não cresce, herbívoro não come. Se herbívoro morre, carnívoro não come. O herbívoro e o outro carnívoro, e acabam morrendo todos. Então tem os dinossauros que morrem instantaneamente, tem aqueles que demoram um pouco mais para morrer, mas se extingue todos os dinossauros. Existiram dinossauros, porque os ossos estão aí. Na realidade não são ossos, é aquilo que se forma em torno do osso. O osso, ele desaparece, mas aquilo que se forma em torno do osso, é isso que nós temos como sendo o osso, né? Mas o osso em si, ele vira pó, né? E essas estruturas todas preservadas, tal, eles montam os grandes animais, existiram sobre a face da terra. Eu já ouvi a besteira de falarem assim, Deus criou os animais, Deus criou o cachorrinho poodle, mas o diabo criou o gambá, o diabo que criou aquilo que é ruim, né? O dinossauro, tá? Isso foi o diabo que criou. O diabo não tem poder criativo. O diabo não tem poder de criar nada. Não dá para ele criar nada. Não emana poder dele para criar. Só de Deus emana poder para criar, né? Mas eu já ouvi isso em pregação. Aí você ouve e fala assim, eu preciso rejuvenescer, eu preciso fazer academia para dar mais uns anos de, pelo menos ali, uma interação para a gente chegar a um acordo de que isso não é possível ser falado, né? Porque a gente precisa estudar. Então nós temos ali, na história da humanidade, nós temos um cataclismo, assim como nós entendemos aqui essa queda de Lúcifer, enfim. São momentos que talvez sejam coincidentes, pode ser, mas o fato é que nós entendemos que do versículo 1 de Gênesis até o 2, passam milhões de anos, né? Ali passa um tempo muito grande, tá? E aí, a partir do versículo 2, nós temos toda a história da recriação, na mesma narrativa da criação, porque a palavra já havia sido liberada. Uma última coisa que eu vou falar para vocês. Quando o Senhor vai criar, a gente lê lá, haja luz. E a palavra em hebraico seria bará. Bará seria haja, que significa traga à existência o que não existe, tá? Então bará traz à existência aquilo que não existe, de onde não existe. E a tradição judaica fala que o Senhor fala bará uma vez, e esse bará ecoa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Uma única vez ele disse, e ecoou 6 vezes e fez toda a criação. Dentro da poesia judaica, inclusive, isso é legal, isso é aceito. E espiritualmente a gente fala assim, puxa, que fantástico, porque seria o poder de Deus, né? Isso. Mas nós entendemos que não foi só isso. O Senhor Deus, ele diz, bará, e olha, para você pensar, a primeira coisa que ele fala seria, haja luz. Só que a nossa luz, tirando essa que vem das usinas, a nossa luz natural, ela vem do sol. Então o sol é que nos ilumina. E à noite, da farsante lua, né? A lua não tem luz própria, o sol bate nela e a gente vê a lua e ela ilumina. Mas ela não tem luz própria, ela é uma farsante. E isso é fantástico quando a gente for estudar o Pentateuco e entender a farsa da lua. Mas, é assim, a luz que ilumina, que vem do sol, só pode acontecer no 4º dia, porque só no 4º dia que o sol veio a existir. E que luz era aquela? Porque Deus não precisava de luz para enxergar nada. Ninguém precisava de luz para enxergar nada. Quem é que vai? Nós não estávamos aqui. Nem os animais estavam aqui. Nada estava aqui. Para quem precisava de luz? Nem os vegetais precisavam da luz do sol ainda. Então que luz é essa? Essa luz significa assim, vem à existência a minha vontade, tudo aquilo que eu já planejei para aquilo que vai acontecer. Então isso seria haja luz, haja a manifestação da minha vontade, e o que for contra ela, que seja trevas, que seja aquilo que nega a minha vontade, que seja trevas. E ele diz bará, e a vontade de Deus começa a ecoar, e começa a criar todas as coisas. O firmamento faz a separação das águas, faz a porção seca, faz os animais aquáticos, faz a terra, faz os animais selváticos e do campo, e faz. Ele para somente e faz o homem com o toque da sua mão. Mas a palavra de ordem do Senhor foi falada uma única vez, e ecoou 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 1 milhão, dias e dias e dias, e está ecoando até hoje. E nós falamos, a palavra já foi liberada, sim.
No Bará já foi liberada a palavra no primeiro dia da criação. Tudo aquilo que nós precisamos, quando o Senhor disse haja luz, já foi liberado para as nossas vidas. O Senhor não precisa falar 2 vezes haja. O Senhor não precisa liberar nada agora. Já foi liberado quando Ele deu autorização para a existência vir a acontecer. A palavra de ordem já foi liberada naquele momento. E foi falada por Cristo, por Jesus, pelo Filho. Porque lá em João, no capítulo 1, versículo 1, fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Depois ele fala que esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então esse Verbo é o Deus Filho. Então esse seria o versículo mais antigo de uma Bíblia. No princípio criou Deus todas as coisas. Depois vem um texto em Provérbios que fala da sabedoria, que era o arquiteto de Deus da criação. E depois vem Gênesis capítulo 1. Né? O que acontece? O Pai desejou que todas as coisas viessem a existir, o Espírito inspirou, porque ele pairava sobre a face das águas, né? Depois, mas antes, o Espírito inspirou e o Filho obedeceu. Por que a gente fala que é o Filho que obedeceu? Porque o Filho é chamado de verbo ou palavra. Palavra com um P maiúsculo, uma palavra de autoridade. Mas verbo seria até uma melhor conotação, porque verbo é uma palavra de atitude. E o Filho fez com que a vontade do Pai, inspirada pelo Espírito, se tornasse em atitude. O Pai desejou, o Filho falou Bará. E nunca mais parou de acontecer nada. E acontecerá eternamente. Porque uma vez só. O Senhor não precisa lançar 2 palavras. Ele lançou uma única vez. E aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa, já foi dado ordem lá no início. Nunca foi dado ordem para eu e você passarmos por sofrimento, passarmos por necessidade, vivermos uma vida medíocre, uma vida miserável, sofremos, sem que isso tivesse um propósito fantástico com promessa diante de Deus. E sem que isso fosse assim, se tiver que passar por provações, que seja rápido. Né? Se for necessário, o passar por algumas provações, como o ouro que está sendo apurado no fogo para ser refinado e para ser purificado, rapidamente. Não uma vida de sofrimento. Então, lá no início, porque existe até um momento anterior a João capítulo 1, versículo 1, que é Efésios capítulo 1, versículo 4, que fala assim: o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. O que significa? Significa que antes de qualquer coisa, o Senhor, Ele não sonhou com este planeta, ou com os anjos, ou com a terra do jeito que ela é. Sonhou com o homem, um ser que o adoraria em espírito e em verdade, em liberdade de amor. Então Efésios 1, capítulo 1, versículo 4, significa que ele sonhou com cada homem que viria a existir. Adão, Eva, Caim, Abel, até o último homem que vai nascer, na eternidade passada do Senhor. E ele amou cada uma dessas pessoas, cada um desses seres. E quando ele terminou de sonhar com todo mundo, aí é que ele planejou um local para estarmos e morarmos, e nos deu para a nossa glória. Esse mundo, esse planeta, as árvores, os animais, não são para a glória de Deus, são para a nossa glória. Nós somos para a glória de Deus. Então, quando o Senhor ele terminou de organizar tudo isso, aí é que ele disse, haja. Aí é que ele quis criar e o Filho disse, haja. E a criação começou e está, tudo aquilo que ele desejou está em crescente, num processo de desenvolvimento e nunca terminará. Porque ele sonhou. E ele nunca perdeu o controle disso. E isso está acontecendo. E isso a gente está falando só do primeiro versículo da Bíblia. São informações do primeiro versículo para a gente entender que nós não estamos aqui simplesmente porque o Senhor, Ele fez a terra, fez o homem, colocou o homem. Nada disso é dessa forma engessada. É tudo muito espiritual, criado, desejado, planejado, de uma forma sustentada
dentro do propósito de Deus inalterável. E tudo isso é fantástico. E uma única vez ele disse, então, aconteça. Acabou. Está acontecendo. Isso é algo tão grande para a gente imaginar, né? Tão além daquilo que a gente sequer pensou que poderia ser. Mas nós nunca podemos deixar de entender uma coisa: jamais pense pequeno ou limitado em relação a Deus. Sempre pense de uma forma extravagante, de uma forma intensa, de uma forma grande, e esse seu pensamento ainda será pouco diante de Deus. E a Igreja Apostólica, ela tem essa necessidade de mostrar um Deus que é ilimitado, de mostrar um Deus que não é que ele tem regras, ele tem vida com um princípio, e esse princípio não se limita a você colocar uma roupa, não se limita a você separar um dia, não limita você a ter um corte de cabelo. É tão pobre falar que Deus quer isso da gente. É tão pobre falar que Deus olha para mim desse jeito e Ele fica feliz. Deus, Ele é infinitamente maior do que tudo isso. E a gente precisa entender isso, porque nós mesmos acabamos limitando. Até no evangelismo, se eu chego, dependendo de quem vier falar comigo, eu até tenho um preconceito adquirido. Não podemos ter preconceito de nada com ninguém. Ah, eu já vim aqui, essa pessoa, toda vez que eu venho aqui, ela vem aqui e fala que vai aceitar Jesus, não aceita. E que seja assim até o último dia da sua vida ali, e que aqueles que são os seus discípulos evangelizando, que também percam tempo com essa pessoa. E que isso seja até o fim. Não limite, não bloqueie, não impeça. Não tem impedimento nenhum. Precisamos apenas entender princípios de Deus. Só isso. Não podemos quebrar princípios, mas não podemos pôr limites.